Tudo bem? Mais um estudo aqui do Marco Zero para você. E hoje o nosso estudo está baseado em Mateus, capítulo 10, versículos de 29 a 32. Antes de nós entrarmos no estudo, o tema dele é dois pardais. Mas eu quero trazer aqui uma recordação lá em Gênesis, que fala sobre a criação do homem. Quando Gênesis inicia o texto falando sobre a fundamentação da terra, da sua estrutura, a criação, né? Ele deu nome, através do homem, aos seres. Olha isso. O homem, que foi Adão, deu nome aos seres que Deus criou. Deus criou cada ser, cada criatura, cada animal com muito amor. Mas quando ele criou o ser humano, ele deu tudo. Ele soprou vida e ele jogou dentro de nós a essência de quem ele é. Então nós somos a fundamentação da sua essência, na sua magnitude, beleza. Porque ele olhou e falou: foi muito bom, é muito bom. Em tudo que você lê na fundamentação da criação, ele diz: foi bom. Mas a hora que ele fez o homem, ele diz: foi muito bom. Está lá em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis. O que me chama muita atenção é que nós vamos hoje viver uma relação, uma analogia. Será que nós somos deixados de lado nas nossas situações de insegurança, medo? Como será que Deus olha a gente quando a gente está nessa situação de desconforto? Porque eu sei que as coisas não estão fáceis, eu sei que a gente se coloca em situações e muitas vezes situações nos pegam de surpresa que trazem desconfortos e nos deixa bem inseguros. Mas ele nos chama por uma visão de validação. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Vamos ler? Capítulo 10, versículo 29 de Mateus diz assim, 29 a 32. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Jesus afirma uma posição de validação ao nosso respeito. E quanto mais eu acredito nessa validação, mais eu afirmo a essência do que Deus me tornou a ser. E isso é identidade. Muitas pessoas me procuram perguntando sobre identidade, perguntando sobre, até num modo, sobre o propósito, sobre a missão de vida. Eu só consigo entender minha missão quando eu entendo a minha identidade. Eu não consigo levar uma pessoa a entender aonde ela pode chegar se ela não souber quem ela é. E é sobre isso. Você vale mais do que muitos pardais. Veja bem, esse texto, ele afirma a nossa identidade. Ele traz a nossa autoridade. Ele nos aponta para um destino. Ele mostra que a gente pode carregar o reino. Ele traz a validação do conhecimento da verdade. E o que mais me chama a atenção, ele traz essa afirmação dos valores dentro de uma visão que a gente pode muitas vezes se comparar a um ser. Se você chega a pensar que você não tem potencial, que você não tem estrutura, que você não dá conta de lidar com situações de conflito e confronto, olha para um pardal, olha para um passarinho. O Senhor olha para aquele passarinho e ele ama aquele ser, mas ele fala: vocês valem mais do que muitos pardais. Muitos pardais. E uma coisa que me chama muita atenção é que
Ele fala, se você me confessar diante das pessoas, ou seja, se você não tiver medo de se posicionar, eu confessarei você, eu afirmarei você diante do Pai. Olha que interessante. Se Deus sabe todos os fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça, Ele não sabe quando a gente está inseguro, quando a gente está com medo, quando a gente está com ansiedade, com pavor, com desespero. Gente, todas as coisas não são vistas ou até mesmo ficam em obscuro diante de Deus. Deus não faz vista grossa. Ele se importa comigo e com você. Ele se importa comigo e com você. E o que eu amo nesse texto, ele está um pouquinho antes. Olha isso. No verso 19 eu vou ler esse texto porque eu acho que chama muita atenção para mim. Eu acho que é muito interessante para o nosso contexto aqui. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ao como eu ou vocês irão falar. Quando a gente estiver diante de uma situação, não se preocupe como que eu ou você iremos nos comportar, sabendo que, olha isso, porque naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então, muitas vezes a gente fica desconfiado até por uma entrevista de trabalho, inseguros e não sabe nem se posicionar. Se você entender a sua identidade, você vai saber que quem vai falar para você é o próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus vai falar para você. A voz da verdade, ela vai usar os seus lábios para te ajudar a se posicionar. Gente, eu falo que esse livro, que é a palavra de Deus, ele não traz somente fé e engajamento no meu coração. Ele me traz empoderamento. E isso é importante. Como que eu sei lidar com as dificuldades da vida? Eu entendo que a palavra de Deus, ela é insights, ela traz percepções diferentes, ela me discerne do que é bom e do que não é, ela me traz expertise, ela mostra para mim o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Portanto, assim, olha que interessante. No verso 26, portanto, não tenham medo deles. Não tenha medo das pessoas, não tenha medo das situações difíceis. Vocês valem mais do que muitos pardais. Não se coloque num lugar de sabotamento. Não se auto-sabote. Por isso que o tema que eu acho muito interessante aqui é autovalidação. Se eu entendo o meu valor, eu não tenho medo das adversidades. Eu vou enfrentar. Porque eu sei quem vai me dar a voz é o Espírito Santo de Deus. Ok? E em Provérbios 23:7 diz, assim como a sua alma, assim como o homem vê em sua alma, assim ele é. Então, se eu me olho com um olhar aquém daquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito, eu vou ser realmente uma pessoa vulnerável. E isso vai me trazer frutos muito ruins. Mas se eu me aproprio dessa verdade e eu visto a camisa e me posiciono, não tem a menor possibilidade de não vencer. É sobre isso, ok? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por essa palavra. Obrigada pela verdade que nos liberta. Obrigada porque o Senhor nos olha com um olhar acima dos nossos problemas. E o Senhor nos chama de sacerdócio real, povo santo. Em 1 Pedro 2:9 diz assim, vocês, porém, serão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo escolhido. O Senhor nos olha com um olhar de validação, de apreço. O Senhor nos aprecia. O Senhor acredita em nós. Então nós queremos acreditar nessa verdade.
Eu quero declarar empoderamento dessa verdade. Eu quero declarar para essas pessoas: vocês não terão medo, vocês são mais do que vencedores e vocês são muito mais valiosos do que muitos pardais. Eu quero declarar nessa breve palavra que haverão pessoas que irão enfrentar os seus medos, irão validar no seu coração a verdade, irão enfrentar os seus medos, irão buscar a identidade de filho, irão se apropriar disso e irão andar acima dos seus problemas. Eu declaro em nome de Jesus uma temporada de avanços, porque tem coisas incríveis reservadas para aqueles que não desconfiam de si mesmo. Porque se eu e você nos posicionar diante das pessoas, o Senhor se posicionará por você perante o Pai. É sobre isso. Deus te abençoe e que você guarde essa palavra como se ela fosse algo assim, uma chave aqui, ó, para que você se enxergue acima das suas dificuldades. Entenda bem, você é exatamente o que a palavra diz que você é. Você é exatamente a palavra diz que você é. Então, em oração, coloque para Deus os seus medos e pegue dele a coragem. Coloque para Deus as suas dificuldades e pegue dele engajamento, discernimento, entendimento. Coloque para Deus e o colocar para Deus é deixar, deixa na mão de Deus. Pegue a ousadia. Pegue o engajamento, porque é sobre isso. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Amém? Deus abençoe você. Avance. Você tem uma infinidade de campos para ser alcançado. Basta acreditar. Acredite em você, porque Ele acredita em você. Não temas. É sobre isso. Deus te abençoe.